No capítulo 1083 surgiram definitivamente na história os Cavaleiros Sagrados. Sendo apresentados pelo Akainu alguns pontos atrás, agora tomam de vez a história com as falas do Dragon, né? A gente tem ali a apresentação alguns capítulos atrás sobre os personagens e como eles poderiam carregar essa fisionomia muito importante na trama de One Piece, e agora, através das falas do Dragon, fica claro que eles vão se mover, né? Que eles vão se mexer para defender tanto ali os segredos sobre One Piece e também sobre a definição do governo mundial, a estrutura estabilizada sobre o governo mundial. E o surgimento deles na trama reforça algo. Talvez não tenhamos mais nenhum Nakama para entrar no bando dos Mugiwaras daqui pra frente. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui então discutir sobre esses devaneios, né? Sobre esse ponto de que não teremos mais nenhum tripulante no bando ali dos Mugiwaras. O que é definitivamente sobre essa representação dos Cavaleiros Sagrados e o que isso está conectado ali ao One Piece num fator primordial durante toda a sua história. A gente vai conversar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo com os compartilhamentos dos nossos vídeos e se você puder, deixa aí o seu valeu e se torne membro aqui do canal. Cara, você se tornando membro ajuda a gente pra caramba a produzir vídeos cada vez mais incríveis como esse. Bom, todo arco em One Piece, sempre que algum personagem aparece, sempre que acontece alguma coisa fora da casinha, sempre que rola ali alguma coisa nova, surge a grande discussão. É ou não é o novo tripulante para o bando? Será ou não será o novo tripulante para o bando? Essa que é a grande discussão, sempre fica essa grande discussão aqui sobre a pessoa entrar ou não entrar. E sempre volta ali, né? O Luffy falou que é 10 com ele, o Luffy falou que é 10 mais ele. Não se sabe ainda a representação correta sobre essa fala do personagem, né? Não tem ali no japonês, até mesmo traduzido ali de um jeito literal, não dá pra saber se é Luffy mais 10 ou Luffy mais 9. Então sempre tem essa questão muito importante pra gente levantar toda vez que um novo personagem, no mínimo legal, aparece em um arco, em uma história nova. Mas pelo andar da carruagem e com as análises do Chopper careca, talvez não tenhamos mesmo Luffy mais 10, mas sim Luffy mais 9 até o final do mangá. Se os Cavaleiros Sagrados forem mesmo inspirados ali nos 9 fundadores dos Templários, isso quer dizer que teríamos o combate dos 9 mais 1 em One Piece. E a forma realmente como cravaríamos até o final da história o bando do Luffy com apenas 10 tripulantes. Com isso em mente, vamos à teoria. No capítulo 154 ocorre a introdução da vontade do Ji pela doutora Kureha. E bem nessa página, o Luffy faz o hiragana de Ku, que é o 9 em japonês. Na visão do Chopper, existem 9 famílias para o clã Ji. Até agora, nós temos 7 famílias apresentadas: Monkey, Marshall, Jaguar, Trafalgar, Gol, Portigas e Rocks. O interessante é ver que essa piada do Luffy, ela volta a se repetir lá no capítulo 522. E nesse capítulo, o Oda faz questão de dizer que se trata realmente de um 9, já que o Luffy mesmo brinca falando que é o Cucu, né? Ele fala Cucu, ou seja, isso é 99, né? Ele fala isso é Cucu, como se ele estivesse rindo ali da sua piada para fazer as Amazonas rirem, só que na tradução ficaria isso é 99, né? Como se fosse um trocadilho ali dele fazendo os próprios hiraganas no seu nariz. Então, vem a grande questão. O número 9 tem uma puta representação na história de One Piece, pois ele representa a quebra de um ciclo e o início de uma nova era, o que se encaixa perfeitamente no capítulo 522, já que a vontade dos Ji também pode ser entendido como o poder do amor,
porque é exatamente isso que deixou Hancock doente. De acordo ali com a Otohime, o poder do amor é um grande poder capaz de salvar milhares de pessoas ou destruí-las instantaneamente. Ou seja, o poder do amor se encaixa perfeitamente nas armas ancestrais e na capacidade da destruição e salvação do que pode lhe causar, do que pode ser usada, né? Uma arma pode salvar, quanto também pode destruir ali várias pessoas ou até mesmo várias nações. O que pode levar a gente a acreditar que os Ji podem ter sido destruídos pelo poder de uma arma ancestral. O Goroace ali do capítulo 1080 leva a gente ao poder do amor. Capítulo que o Garp usa ali os seus punhos, o punho do amor, né, o famoso punho do amor, para causar uma grande explosão em Hashinosu. Algo muito parecido com o que Musama faz em Lulusia. E só lembrando que o poder do amor ele é usado em 3 características diferentes na história, né? Para representar ali algo. Para atacar, para defender e como uma doença. Para atacar, vemos no mangá inteiro o Garp falando que consegue ferir o Luffy através dos seus punhos do amor. Ele mesmo comenta sobre isso, né? O Sanji, acho que é o Sanji que faz a questão, como que você consegue ferir o Luffy? E ele mesmo fala, né? O Garp responde que os meus punhos do amor conseguem fazer tal feito, né? A gente também consegue ver através da defesa, que tanto ali o Sanji no capítulo 1078 acaba questionando o Ash Shark sobre ele entender o poder do amor, né? Que o Sanji estava defendendo ali a Nami através do poder do amor e o Ash Shark não estava causando nenhum dano contra ele. Na mesma questão, nós vemos a Shirahoshi também utilizar o poder do amor para defender a Ilha dos Tritões, controlando os Reis dos Mares, mostrando o poder de Poseidon. E no capítulo 522, vemos o poder do amor sendo categorizado como uma doença. Ou seja, o poder do amor é igual à vontade dos Ji. Sendo 9 a representação máxima daqueles que querem se opor ao mundo atual e gerar uma nova era, fora os seus capitães, temos 9 membros do Chapéu de Palha, 9 membros dos Ruivos, teremos 9 membros na Cross Guild e temos 9 membros para o bando do Barba Negra, né? Visto ali na possibilidade que o próprio Mihawk fala, cara, não dá pra lutar só nós 3 aqui contra todos esses bandos, provavelmente a Cross Guild vai ter os reforços dos personagens e a gente já trouxe aqui no canal quem são esses membros que podem ocupar os cargos e os postos sobre a Cross Guild e a forma como isso pode fortalecer a ida deles para Laugh Tale. E sobre o bando do Barba Negra, eles terem 9 tripulantes, isso é claro, né? O próprio Tite, ele fala ali para o Aokiji de que enquanto eles mantiverem ali uma aliança, enquanto eles tiverem coisas em comuns, eles podem se tornar um pirata. Então não é automaticamente que o Kuzan ele vai fazer parte do bando do Barba Negra até o final. Mas sim, enquanto ele estiver aliado com os propósitos do Tite, ele vai permanecer ao lado do personagem. É por isso que existem apenas 9 membros da tripulação do Barba Negra, né? 9 membros, somando ali o Barba Negra, daria 10, com o Kuzan daria 11. Por isso que eu estou excluindo o personagem aqui. Esse número bate perfeitamente com a vontade de se criar uma nova era e um conceito antigo das 9 famílias do clã Ji. Isso pode ser constatado perfeitamente após a apresentação dos Cavaleiros Sagrados, pois se eles são remanescentes da Era Antiga, eles possuem também 9 mais 1 em sua formação. 9 mais 1 ali na sua formação representa classicamente de um jeito ali na qual nós estamos observando todos esses personagens formando esquadrões para lutar pelo One Piece e conquistar Laugh Tale. Então, se a gente voltar ali no capítulo 154, veremos a Doutora Kureha representando ali a vontade dos Ji. Essa vontade que bate de frente com todos os deuses. Se o número 9 representa o fim de um ciclo e o começo de uma nova era, isso nos leva ao capítulo 1054, com a fala:
Agora mesmo, os tempos estão sendo forçados a mudar. Ou seja, o número 9 representa o início dessa nova era. E se essa era já começou, e eu não estou falando de agora, eu estou falando desde quando o Roger encontrou ali o Rayleigh e disse que viraria o mundo de cabeça para baixo. Colocando o 9 de cabeça para baixo, teríamos o 6. E quem é a representação máxima de 6 na história? Imu-sama. Seja o que for que aconteceu há 800 anos, está ligado ao poder do amor. Seja através do ataque, seja através da defesa ou de uma doença, tudo isso está ligado à vontade dos Ji. E como essa conexão levou Imu-sama a criar o mundo atual de One Piece. O número 6 está ligado para ser aquele que é o conciliador, relacionado diretamente com a justiça, a verdade, a honestidade. Ele representa a harmonia, a organização do lar e das famílias. E por mais que isso possa ser distorcido, tenha sido distorcido nos últimos 800 anos de história, Imu, na época, conseguiu unir 20 países debaixo da mesma bandeira. E para vocês verem como as coisas começam a fazer sentido nessa relação, a apresentação de Imu-sama ocorre no capítulo 906. Tendo o 6 e o 9 nesse capítulo, vemos duas coisas interessantes. As estátuas estão naquele local representando os 9 cavaleiros sagrados mais seu capitão. E isso são apresentados para nós através desse capítulo. O capitão se assemelha muito ao Shanks, inclusive até o lado direito na qual ele porta sua espada. E a apresentação de Imu pela primeira vez encontrando o chapéu de palha também acontece nesse capítulo. Imu pode ser vista carregando o cartaz de recompensa do Luffy em suas mãos. Na transição ali nós temos no capítulo 907, nós podemos ver a apresentação do trono vazio, o maior símbolo que todos os países do mundo de One Piece devem ter como um tratamento de que eles são iguais. No mesmo capítulo, temos a apresentação do Shanks como alguém próximo aos Goroseis. Repare como o Ruivo lembra muito a estátua do capitão dos Cavaleiros Sagrados. O portador da espada destra de Imu-sama e até mesmo o capuz tem essa característica do Cavaleiro Sagrado. 9 e 7, a representação máxima da figura do mundo sobre a nova era e como pode ter essa representação também da perfeição. A nova era e a perfeição estão conectadas. No capítulo 908, vemos a apresentação de Reverie, uma organização que reúne 50 países para discutir o futuro do mundo. Nesse mesmo capítulo, descobrimos que o trono vazio não está tão vazio assim, e Imu-sama é aquela sentada no trono. 9 e 8 são as representações da nova era e do infinito. A busca eterna de Imu-sama para fazer o mundo seu lugar conciliador, relacionado diretamente com a justiça, verdade e honestidade, acaba falhando miseravelmente sempre. Repare bem, repare como Imu-sama não chega ao número 9. 906, 907, 908 e ela não consegue chegar ao número 9 nunca. Ela começa a sua jornada no mangá de One Piece no capítulo 906 e vai até o 908, mostrando uma clara referência ao fato de que sua luta para o seu reino durará eternamente, ou seja, o seu reino é na base da força. Enquanto o reinado de Nika é na base do amor, do reconhecimento e da alegria, o de Imu-sama é na base da força, do medo e da repreensão. Imu também é conhecida na história como a Mãe Natureza, aquela que encheu uma ilha com inimigos naturais e proibiu os Akumados de mergulharem. E em que capítulo nós tivemos a apresentação disso, de que ela poderia ser a Mãe Natureza? No capítulo 1069. E para conectar ainda mais o número 69 com a vontade dos Ji e o poder do amor, nós temos na capa do capítulo 69 a referência completa da vontade dos Ji, que é ali o próprio Usopp com a figura da Rena, com o Chopper e também a lua, essa mesma lua que o Oda iria desenhar para nós para representar essa vontade dos Ji, essa força que o Luffy teria para realmente levantar, começar essa reviravolta e mostrar para nós essa troca, essa equiparação, essa conexão que nós temos entre a vontade dos Ji
e o poder do amor na história. No capítulo 69, também temos a apresentação de Arlong, aquele que está sentado no trono, meio que comandando a Vila Cocoyasi. E Muzama está sentado no trono vazio, comandando o mundo de One Piece. Se você não tiver olhos maliciosos, isso é quase impossível, o 69 representa exatamente os opostos. O mar e o céu, o sol e a lua, o calor e o frio, o homem e a mulher, o engraçado e o sério, o yin e yang, eles são os opostos de tudo. Quando a gente volta lá para o flashback do Zoro com a Kuina, nós tínhamos exatamente esse ponto de vista. Kuina era mais forte que o Zoro, mas desejava ser o que o Zoro era. Kuina desejava ser o Yang, enquanto havia nascido o Ying. Kuina chora ao saber que em algum momento poderia ser superada pela força do Zoro. Isso na cabeça dela, isso na mente dela. Isso estava ligado ao fato do personagem, quem sabe, possuir mais força do que ela. O mais interessante é que esse flashback do Zoro ocorre entre o capítulo 5 e 6. 5 e 6 em One Piece também são a representação de uma nova era. E analisando esse paralelo da Kuina querendo se tornar ali o Yang, a gente pode observar que Muzama também desejava ser o Yang. Enquanto havia nascido para ser Ying, no caso, a complementação dos dois está no equilíbrio. Mesmo sabendo que o equilíbrio deveria existir no mundo, Imu desejou o lugar de Joy Boy. Ela não queria ser apenas a noite, a escuridão, a tristeza ou o frio. Ela queria ser o dia, a claridade, a alegria, o calor. Ela invejou as características de Joy Boy e tentou roubá-lo para si. O Ying é a representação clara de Muzama, a energia feminina, a tristeza, o lamento, a escuridão, a raiva, o luto, é a tristeza em One Piece. O Yang é a clara definição do Luffy, a energia masculina, a alegria, a música, a cantoria, a iluminação, o amor, a vida e a felicidade em One Piece. O mundo se mantinha no 9 e Muzama trouxe para o 6. E agora a gente pode observar o Luffy buscando trazer o mundo para um novo ponto. A vista e a troca de polos fará com que o mundo de One Piece vire de ponta cabeça, mas não para o antigo 9, não para características que levaram o mundo para uma grande guerra, mas sim para o equilíbrio do 69. O mundo na qual os peixes não vão só voar. O mundo na qual os peixes não vão apenas nadar. O mundo na qual os peixes vão voar e nadar. Como disse, o número 9 é extremamente importante em One Piece, mas o 6 também é. Durante toda a jornada de One Piece, a gente pôde observar a palavra Gomu Gomu. A forma como o número 6 está conectado tanto a Imu quanto também ao Luffy demonstra que esses dois números, tanto o 6 e o 9, são extremamente importantes para mostrar que está conectado ao equilíbrio. Imu-sama versus Luffy é a batalha do equilíbrio no mundo, entre o 6 e o 9. E todos esses pontos reforçam que dificilmente teremos mais de 9 membros no Chapéu de Palha, tirando ali o Luffy. O número 9 é extremamente ideal para a batalha final. Como esses ideais estão sendo colocados no campo de batalha para que Luffy e Muzama consigam colocar as suas cartas na mesa para esse grande duelo no final do mangá.